Olá, seja muito bem-vindo a Valé. E no vídeo de hoje vamos explorar alguns detalhes sobre a manutenção de uma das bombas mais utilizadas na indústria, as bombas pneumáticas, também conhecidas como AODDP, que significa Air Operated Double Diaphragm Pumps, ou em português, bombas de duplo diafragma operadas a ar. Vamos entender sua base de funcionamento, tipos de manutenções que normalmente são aplicadas a elas, e itens a serem verificados numa manutenção. Então, se você tem interesse em aprender sobre os detalhes para realizar a manutenção do seu equipamento pneumático, fique conosco. A base de funcionamento dessa bomba, de forma resumida, se concentra na expansão e retração do diafragma. Na retração do diafragma, o volume da câmara aumenta, ocasionando uma queda de pressão na entrada, o que facilita a sucção do fluido pela bomba. Na expansão do diafragma, nós temos o volume na câmara reduzido, aumentando a pressão na região, fazendo com que o fluido saia da bomba pela descarga. Para aprender mais detalhes sobre o funcionamento da bomba pneumática, te convido a assistir o nosso vídeo chamado Funcionamento e Manutenção de uma Bomba Pneumática. Antes de falarmos da manutenção em si da bomba pneumática, vamos ver alguns conceitos. O que é manutenção? Podemos definir manutenção como sendo o conjunto de técnicas aplicadas para manter o funcionamento adequado de máquinas, equipamentos e instalações. Não basta apenas que o equipamento funcione. Ele tem que funcionar direito. A seguir, vamos explanar um pouco sobre os principais tipos de manutenções aplicados na indústrias, que são corretiva, preventiva e preditiva. Vamos falar inicialmente sobre a manutenção corretiva. Esse tipo de manutenção ocorre na falha do equipamento. No caso, ou a bomba deixou de operar completamente, ou apresentou alguma inconsistência na operação. Podemos chamar de falha qualquer situação em que o equipamento não entregue a performance de forma integral ou parou de vez de funcionar. Para elucidar essa questão, vamos a dois exemplos de falha. No primeiro exemplo, a bomba perde desempenho, ou seja, a vazão diminuiu, mesmo que ela esteja funcionando. Por definição de falha, ela já não está performando de forma integral, portanto, falhou parcialmente e precisa de manutenção assim que possível. No exemplo 2, a bomba parou de vez, ou seja, não produz vazão nenhuma, mesmo com tudo ligado. Nesse caso, temos uma falha total. Em ambos os casos, podemos ter problemas nos diafragmas, na válvula de ar ou nas válvulas de retenção. Explicando esse ponto, no exemplo 1, nos define a situação de manutenção corretiva planejada ou programada, pois realizaremos a correção do equipamento posteriormente, sem ter que parar a operação naquele instante. Por outro lado, no exemplo 2, temos o que se define como manutenção corretiva não planejada ou não programada, pois teremos que realizar a manutenção imediata do equipamento, pois ele parou de forma a prejudicar totalmente a operação. A lógica para a manutenção planejada e não planejada, explicada aqui, cabe também à manutenção preventiva, em alguns casos preditivas. Isso porque uma preventiva também pode ser adiantada ou postergada, entrando assim no termo de não programada ou programada. Isso vale igualmente também para as manutenções preditivas. Vejamos agora a manutenção preventiva. Nesse tipo de manutenção, os parâmetros são determinados pelo tempo de uso, pelo número de ciclos atingidos ou até mesmo o tempo decorrido. Por exemplo, em um carro, trocamos o óleo do motor a cada 5.000 ou 10.000 quilômetros, a depender do tipo de óleo, ou, em último caso, uma vez por ano. Manutenção preventiva é um tipo de manutenção muito interessante quanto ao custo-benefício para as bombas pneumáticas, uma vez que conseguimos ter êxito em executarmos esta manutenção antes da falha, baseando questões de desgaste em tempo de operação, evitando assim imprevistos na operação. A vida útil dos diafragmas depende de vários fatores, como material de fabricação, pressão, temperatura, agressividade do fluido, abrasividade e por aí vai.
Para 4 bar e 50 graus Celsius, por exemplo, a vida útil do diafragma está estimada em 12 bilhões de ciclos, o que para um regime de trabalho de 8 horas por dia gira em torno de uma vez por ano. Mas, como dissemos, depende da agressividade do fluido e também da abrasividade. Para fluidos abrasivos, por exemplo, uma maneira de acompanhar a bomba e não ter surpresas é avaliar o estado de conservação das esferas, que são facilmente acessíveis. No exemplo da bomba da imagem, basta soltarmos 4 parafusos e teremos acesso às esferas. Se elas estiverem desgastadas, muito provavelmente os diafragmas também estarão. Com essa análise simples, você pode avaliar a necessidade de abrir a bomba inteira ou não. Por fim, vejamos a manutenção preditiva. Preditiva vem de predizer, ou seja, por meio de técnicas específicas, é possível verificar o estado de conservação do equipamento. Assim, nós temos como principal foco o monitoramento da saúde da máquina, por meio de sensores instalados ou por meio de inspeções periódicas. Normalmente, se coleta dados de vibração, análise das propriedades do óleo, temperatura do equipamento em pontos estratégicos ou por meio de câmera termográfica, chamado de termografia ou termometria, e por aí vai. Com base nisso, realizamos a programação da manutenção do equipamento se houver alguma tendência de falha. No contexto das bombas pneumáticas, não é comum verificarmos planos de manutenção preditivas aplicados a elas, seja por custo da técnica ou dificuldade de execução. Expomos aqui o conceito mais a título de informação. Manutenção corretiva, preventiva e preditiva são os conceitos mais difundidos. No entanto, existem outros conceitos de manutenção que podem ser encontrados por aí, como manutenção proativa, manutenção detectiva, confiabilidade, mas que também não são muito aplicados no contexto das bombas pneumáticas. Agora, pensando na bomba pneumática, quais peças devemos verificar numa manutenção? Na tela, nós temos uma bomba em corte, onde podemos ver o seu interior e as suas peças. A pergunta que não quer calar é: para onde devo olhar? Nós devemos olhar para a carcaça do equipamento, verificando os aspectos externos e também internos quando nós abrimos o equipamento. Devemos verificar os elementos da linha, filtro, secador de ar, regulador, entre outros componentes que antecedem a bomba. O silenciador, é comum problemas no silenciador, como congelamento, em alguns casos. A válvula de ar, problemas na válvula de ar afetará o funcionamento da bomba. Devemos verificar as esferas, assim como os assentos. Também devemos verificar os diafragmas. A seguir, vamos entender os motivos pelos quais devemos olhar para cada um desses componentes. Carcaça do equipamento. A carcaça do equipamento, basicamente, é tudo que a gente enxerga do lado de fora, e é ele que envolve as peças internas. Ataques químicos podem ser gerados quando bombeamos fluidos agressivos, que podem ser ácidos ou básicos. Falando em escala de pH, temos valor neutro para pH igual a 7. Valor menor que 7 temos um fluido ácido e valor maior do que 7 temos fluido básico. Quanto mais afastado de 7 for, maior será a alcalinidade do fluido, ou mais básico ele será, ou maior vai ser a acidez, ou mais ácido ele será. Esse tipo de ataque altera as propriedades do material, causando fragilidade mecânica. Assim, é importante verificar o estado interno da carcaça, pois ele pode indicar ataques químicos como corrosão generalizada uniforme, reduzindo a espessura da parede. Corrosão generalizada irregular, reduzindo a espessura da parede em apenas alguns pontos, mas é de forma geral. Corrosão localizada, reduzindo a espessura da parede em pontos específicos. Corrosão com formação de pit ou corrosão com formação de fissuras. Cada um vai ter um grau de criticidades em relação à segurança do equipamento. Desgastes mecânicos também são importantes de serem verificados, como, por exemplo, erosão, abrasão na superfície interna da carcaça,
Esse tipo de desgaste normalmente ocorre quando estamos bombeando produtos com sólidos em suspensão. Um outro ponto bastante importante que devemos analisar é a questão da resistência à temperatura do material da carcaça. Indícios de deformação ou coloração diferente, no caso dos metais, pode indicar que o limite de temperatura da bomba foi ultrapassado. Todas essas situações indicam incompatibilidade do material com a aplicação, sendo necessário a mudança dos mesmos para a devida correção. Elementos da linha filtros e válvulas. O filtro regulador de pressão e o filtro secador estão normalmente localizados próximos à conexão de entrada de ar da bomba. Eles também devem ser inspecionados, uma vez que eles são responsáveis diretos pela qualidade e pressão de trabalho da bomba. O filtro secador tem seu foco em retirar a umidade do ar, enquanto que o filtro regulador regula a pressão de ar e acaba promovendo uma determinada filtragem também. Esses dois elementos, em conjunto, são chamados de unidade de conservação. O mau funcionamento desses itens resulta em um ar com umidade alta, o que leva a um aumento da tendência de ter formação de gelo na região do silenciador da bomba. Uma pressão de entrada acima do especificado pode danificar os componentes pneumáticos, assim como a baixa pressão vai reduzir a performance da bomba. Então, são itens que devem ser olhados com atenção na hora da manutenção. Vale ressaltar que a pressão de trabalho é um ponto importante no controle da vazão bombeada da bomba. Quanto maior a pressão, maior será a vazão bombeada pela bomba pneumática. O silenciador pneumático. O silenciador pneumático é um componente integrante da bomba pneumática. É o último componente por onde o ar passa, ou seja, é a porta de saída do ar comprimido. Sua função, como o próprio nome sugere, é silenciar ou reduzir o ruído que a bomba pneumática faz. O ruído provém do processo de expansão do ar. O ar que ora estava comprimido agora volta para a condição inicial de ar atmosférico. Como ele ainda tem muita pressão, essa mudança de condição acontece de uma forma brusca, o que torna o ruído bastante alto. Quanto maior a pressão, maior vai ser o ruído. O silenciador tem a função de quebrar essa pressão do ar, de tal forma que a velocidade do ar ao sair da bomba seja menor e, consequentemente, o ruído também. Aqui cabe destacar o fenômeno de expansão. Expansão de um gás provoca redução da temperatura. Quanto mais brusco for o processo, menor tende a ser a temperatura final. Em alguns casos, pode provocar a condensação e até o congelamento da água presente no ar, entupindo o silenciador, fazendo com que a bomba pare de funcionar. Nesses casos, retirar o silenciador vai fazer com que a bomba volte a funcionar, porém com um ruído muito alto. Se a condensação e congelamento da água está acontecendo com frequência no seu equipamento, pode ser um sinal de que o secador de ar do seu sistema de geração de ar comprimido não está funcionando direito ou está mal dimensionado. Isso é claro se existir um secador de ar na sua linha. Válvula de ar. A válvula de ar também deve ser analisada. Ela tem a função de controlar a direção do ar comprimido, ora direcionando o ar para um diafragma, ora para outro. Ela é um elemento que opera com movimentos alternativos, o que com o tempo gera desgastes nos anéis O, ou também chamados O-rings. Ela faz a vedação do ar comprimido, impedindo que o ar comprimido que está de um lado passe para o outro lado. Danos no anel O irá prejudicar o funcionamento, podendo chegar ao ponto de parar a bomba completamente. Esferas e sedes. As esferas e as sedes compõem as válvulas de retenção da bomba. É um outro item que normalmente apresenta desgastes naturais em função do fluido bombeado. Os diafragmas. Os diafragmas são os elementos responsáveis pela pressurização do fluido, bem como a geração de vácuo. Em casos de manutenção, sempre é interessante verificar o seu estado físico para tentar prever futuras falhas por ações químicas, mecânicas ou cíclicas.
O diafragma é um item que se costuma trocar preventivamente. Aqui vale a pena chamar a atenção para um detalhe muito importante. Em caso de rompimento do diafragma, temos a contaminação total da área da válvula de ar, o que pode ocasionar a perda total do equipamento. Assim, reaproveitar diafragmas pode ser uma atividade bastante arriscada, o famoso barato que sai caro. Peças de desgaste. Agora vamos falar um pouquinho sobre as peças de desgastes da bomba pneumática. São as peças que operam de forma contínua e irão se desgastar ao longo do tempo, independentemente dos cuidados de manutenção. Algumas ações podem ser realizadas com o intuito de retardar este desgaste, porém ele irá acontecer da mesma forma. As peças da bomba que incluem nessa condição são esferas, assentos, diafragmas e as vedações da válvula de ar. Além da bomba, não podemos esquecer os elementos filtrantes, que também devem ser trocados de tempos em tempos. Esses itens são normalmente substituídos em manutenções preventivas ou manutenções corretivas. Pensando numa estratégia de manutenção preventiva ou manutenção corretiva, não podemos nos esquecer de falar da importância do estoque estratégico. Apesar da facilidade de manutenção desse tipo de bomba, se não tivermos as peças para manutenção, de nada adianta. Por mais que nós aqui na Valer tenhamos peças em estoque à pronta entrega para lhe atender, existe um tempo entre você comprar as peças e receber essas peças. Por isso é importante você ter em estoque as chamadas peças sobressalentes, que são peças estratégicas para a realização das manutenções. Nesse estoque, inclui as peças de desgaste já citadas, como as esferas, os assentos, os diafragmas e as vedações da válvula de ar. Além dessas, as vedações em geral, como anéis O e juntas, utilizadas na montagem da bomba, ou até mesmo silenciadores, podem compor o estoque estratégico. Mas não basta ter somente as peças, elas devem ter uma boa qualidade. Por isso, ter um fornecedor de peças confiável irá elevar a confiabilidade da sua operação, bem como reduzir os custos de peças e prazos de entrega dos equipamentos. Um ponto importante sobre essa questão é que existem modelos de bombas pneumáticas no mercado que possuem um projeto com uma grande quantidade de peças, o que resulta na maior necessidade de estoque, acarretando em um custo e tempo maior de manutenção. As bombas que nós trabalhamos aqui na Valer possuem o menor número de peças quando comparados a algumas outras marcas. Possuímos também peças à pronta entrega e das principais marcas de bombas pneumáticas do mercado. Além disso, damos todo o suporte técnico para a seleção das peças corretas para o seu equipamento. E para mais informações sobre os nossos produtos e soluções técnicas, acesse o nosso site www.valer.com.br e para atendimento personalizado, entre em contato pelo telefone 11 26 96 34 11 ou pelo WhatsApp 11 9 9300 0252. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima oportunidade.